pessoal, eu sou a Ana Clara e no nosso programa de sábado, a nossa tarde está só começando. Seja muito bem-vindo ao Ana Clara Interview, um espaço de conversa leve, divertida e cheia de significado. Hoje o nosso tema é uma verdadeira viagem para o mundo das ideias e da imaginação e do conhecimento. A leitura, ler, é mais do que juntar letras. É descobrir universos, entender sentimentos, abrir horizontes. É alimento para a mente e para o coração. Para conversar com a gente sobre isso, recebemos uma convidada muito especial, a Neuza Medeiros, escritora com 2 livros publicados, o infantil O Livro Mágico e a crônica Vidas Entrelaçadas, voltada para o público adolescente. Neuza tem usado as palavras para tocar corações e inspirar novos leitores de todas as idades. Prepare-se para uma tarde encantadora com histórias, reflexões e muitas páginas viradas, porque aqui no Ana Clara Interview, cada conversa é uma nova forma de olhar o mundo. Vamos juntos? Bem-vinda! Obrigada. Vamos começar? Vamos começar, Ana Clara. Como você descobriu sua paixão pela escrita? Bem, principalmente a gente tem que lembrar que a escrita, ela está sempre junto com a leitura. Então, desde pequena, sempre gostei muito de ler, sempre gostei de escrever. Na escola gostava de fazer leituras de poesias, gostava de escrever alguma coisa. Sempre tive muito incentivo dos meus pais, principalmente da minha mãe, mesmo que não tinha, né, um grau de escolaridade avançado, mas sempre me apoiava a ler, a estudar, estar sempre procurando coisas novas. E você se lembra qual foi o primeiro texto ou história que já escreveu? Eu gostava de escrever algumas historinhas pequenas, mas assim, quando eu decidi mesmo escrever o livro, que foi Vidas Entrelaçadas, que foi o primeiro, é que eu comecei a escrever crônicas. Antes eu escrevia algumas poesias pequenas, mas eu não me sentia muita vontade nesse tema. E então eu decidi escrever crônicas, que são textos curtos e que trazem muita reflexão. Então foi aí que eu comecei a escrever. E o que te motivou a escrever para o público infantil e adolescente? Bem, aí nós temos 2 situações. Primeiro, eu sou professora e assim eu vejo até hoje que as pessoas, independente se é criança ou não, elas têm assim uma certa dificuldade até para escrever. Então eu tentei juntar o prazer da leitura com o da escrita, tanto para crianças quanto para adolescentes ou jovens. E quem são suas maiores inspirações na literatura? Na literatura infantil a gente tem a Ruth Rocha, né, que é maravilhosa. No adulto a gente tem Machado de Assis, né, tem vários escritores assim que a gente faz a leitura e viaja, né? Então a leitura tem esse poder. E qual foi o maior desafio para publicar seu primeiro livro? Sinceramente, eu vou te falar que foi a questão financeira, porque é complicado esse ramo, né, editorial, e para a gente ter patrocinadores não é fácil. Então, o primeiro livro eu lancei, publiquei com os meus próprios meios, né? Então, assim, foi um meio difícil, mas a gente conseguiu, que era um sonho meu, né, realizado. Foi um sonho realizado, ter um livro publicado. Na minha escola a gente teve que escrever um livro. Isso, e muito bem. E ele vai virar um livro mesmo escrito. Os alunos, cada um foi escrevendo uma parte ou cada aluno escreveu o seu? Cada um fez o seu. Ó, então nós já temos aqui uma nova escritora também. Parabéns! E como surgiu a ideia para o livro mágico? Bem, o livro mágico, como eu disse, eu sempre tenho em mente que a gente tem que caminhar junto, leitura e escrita.
E para ver a leitura também como uma magia, onde você pode viajar, onde você pode levar suas fantasias, conhecer lugares. E aí surgiu a ideia de escrever o livro mágico também com rimas, porque o livro ele conta a história com rimas, então para ter uma sonoridade melhor. E um livro mágico, será que existe um livro mágico? Ou todos são mágicos? Ou cada um tem o seu? Então foi essa o meu pensamento para escrever esse livro. E a crônica Vidas Entrelaçadas nasceu de alguma experiência pessoal? O livro Vidas Entrelaçadas eu escrevi antes do livro mágico. E como ele é um livro de crônicas, são crônicas curtas, coisas do dia a dia, temas do dia a dia, eu comecei a escrever primeiramente pela minha filha, que me deu a ideia de escrever esse livro. Primeiro ela falou, por que eu não escreveria um livro de poesias, que eu já escrevi algumas, mas aí eu disse que eu não tinha assim, muita habilidade, né, com esse tema de poesia. Aí eu pensei, por que não escrever crônicas, que são textos curtos, que são textos que você tira temas do dia a dia e que trazem reflexões. Aí a partir daí eu comecei a escolher alguns temas, observando o dia a dia das pessoas, algumas ações, alguns temas específicos e fui escrevendo. E como foi a reação do público ao ler suas obras pela primeira vez? O livro Vidas Entrelaçadas, quando eu fiz a divulgação do livro, muitas pessoas que leram se identificaram no livro. Porque todas as histórias que tem no livro, que são 55 crônicas, todas são de histórias reais e personagens reais. Alguns textos eu troquei os nomes, coloquei outros nomes. Outros textos eu coloquei os nomes reais das pessoas. Então aquelas pessoas conhecidas, elas se viram no livro como personagem daquela história. Então foi muito bom esse momento. E na sua visão, quais são os principais benefícios da leitura na infância? É muito importante, principalmente hoje que nós temos tanta questão das telas, crianças muito tempo nas telas, a leitura amplia o conhecimento, o horizonte, vai formando a personalidade, a criança vai despertando a sua imaginação. Então, é necessário e muito importante esse momento da leitura. Primeiro, quando as crianças ainda não sabem ler, os pais lerem para as crianças. A partir daí, as crianças já começam a fazer suas próprias leituras, terem seus próprios gostos. E vai enriquecendo o vocabulário, vai enriquecendo a espontaneidade, ajuda no processo da escrita também. E para os adolescentes? Para os adolescentes também, só que assim, como por exemplo no livro Vidas Entrelaçadas, como tem temas mais que levam mais à reflexão, talvez não tanto à imaginação para os pequenos. Para os maiores, aí a gente já entra na questão da reflexão, de ver o texto, de ler o texto, de pensar naquela situação, se ele estivesse naquela situação, qual seria a atitude que ele tomaria. Então, também traz um grande benefício para o adolescente, para não ficar ali só nas telas também e ampliar os horizontes. E o que a leitura muda na vida de uma pessoa? A leitura pode mudar muita coisa, porque a pessoa pode ter sonhos, por exemplo, ela pode ter um sonho enquanto criança, quando ela lê um livro, por exemplo, tem o sonho de conhecer um lugar. Na infância, às vezes, ela pode ter lido, né? Pode ter lido, e quando adulta ela conheceu aquele lugar, mas antes ela já teve o contato através do livro, através da história. Se for um livro de autoconhecimento também, pode ajudá-la. Então, tem várias formas que pode possibilitar a ajuda para as pessoas. E como incentivar uma criança a gostar de ler desde cedo? Acredito que o hábito, mas também o exemplo, né? O exemplo dos pais, o exemplo da família,
A família lê para as crianças, quando elas ainda não conseguem, incentivar, né, dar de presente livros, comentar sobre as leituras feitas, né, pedir para a criança ler em voz alta quando ela já estiver maior um pouquinho. Dê um pedacinho para mim do texto, o que você achou? Pede a opinião da criança, e a criança vendo os pais ou os familiares lendo, ela vai formar esse hábito. E você acha que os livros ainda têm um espaço em meio à tecnologia e redes sociais? Isso a gente tem que lutar, né? Porque hoje a rede social está em todos os lugares, né? Em todos os lares. E os livros físicos, né? Porque também temos os livros, né, digitais, os e-books. E a gente precisa divulgar a questão da leitura e do livro físico para as pessoas. Mas ainda temos sim, um grande exemplo são as bienais, né? As bienais sempre são muito bem visitadas, né? Muitas pessoas participam, a Bienal do Livro em São Paulo, as feiras de livros. Então sempre tem público para esse tipo de leitura. E qual foi o livro que mais te marcou como leitora? Eu lembro de um livro que eu li quando criança, que chamava-se A Montanha Encantada. Não sei se acho que a autora é Maria Dupré, parece. Não me lembro o nome da escritora. Mas foi um livro que me marcou muito, porque era muito encantador, tinha uma montanha e as crianças tinham que ir lá visitar essa montanha e tinha um barulho. Então foi um livro que eu li que me marcou muito na minha infância. E eu até já procurei para ler novamente, mas não encontrei ainda. A Montanha Encantada. Eu acho que eu já vi esse livro. Vamos procurar. Quem sabe a gente ainda acha, né? E como escritora, tem algum livro que você gostaria de ter escrito? Eu acredito que assim, um grande romance, né? A gente sonha com isso, um romance assim que tenha uma visibilidade, não assim um muito específico, mas um romance. E como você define um bom livro? Eu acredito que o bom livro depende do leitor. O leitor tem que achar, tem que encontrar no livro aquilo que ele estava procurando, os questionamentos pelos quais ele está passando. Então não tem assim um livro ideal. O que é ideal para mim pode não ser ideal para outra pessoa, mesmo na mesma faixa etária. Então o livro ideal é aquele que toca o coração do leitor. E como é o processo de criação de um livro infantil? Eu vou falar especificamente do livro, né? Que é o livro mágico. Primeiro, assim, eu tive a história na minha cabeça. Deixa eu pegar ele aqui. Você pega para mim, por favor? Pega. O da capinha vermelha, que é o livro mágico. Obrigada. Então, primeiro, eu tive os personagens na minha mente. E eu decidi que iria ser um livro todo rimado, então eu tive que procurar os nomes que tinham a mesma terminação. E eu escrevi esse texto, esse livro todo à mão, primeiro. Porque eu tenho o hábito de escrever primeiro à mão, com o lápis, com o papel, e depois digitar, né? Então, a primeira parte foi essa, pensar na história, e depois da história pronta, é que eu coloquei o título, né? Que ainda é uma pergunta, né? Livro mágico? Então, será que o livro é mágico? Então, essa foi a primeira questão que eu pensei, na escolha dos personagens. E depois eu pensei também em colocar algo mais nesse livro, que foi onde eu procurei a minha amiga, Marília Kanzog, que é uma musicista, é formada em música pela Universidade Federal, e eu queria que tivesse algo mais no livro. Então, o livro, a história é intermeada por canções que ela mesma compôs para essa história. E que cuidados são necessários ao escrever para crianças? A gente tem que pensar muito no tema, a gente tem que pensar nas palavras a serem utilizadas, né, no vocabulário. De acordo com a faixa etária, né, para que ao público que é dirigido.
E, acima de tudo, a gente tem que pensar na imaginação. O que pode fazer para que a criança libere e deixe a imaginação dela fluir. O papo tá bom, mas a gente vai para um rápido intervalo. Certinho.